Olá, o Conexão Poder deste domingo recebe o conselheiro do Tribunal de Contas e relator das obras da Copa, Antônio Joaquim. Vamos ao tema deste programa. O conselheiro Antônio Joaquim foi empossado no Tribunal de Contas de Mato Grosso em abril do ano 2000, indicado pelo então governador Dante de Oliveira. Antes disso, foi deputado estadual, federal e secretário de Estado, comandando a pasta da educação no governo Dante. Nos últimos 2 anos, ganhou destaque na mídia por conta dos bombásticos relatórios sobre as sempre atrasadas obras da Copa. Agora, o conselheiro aguarda a entrega de um cronograma do governo do estado para firmar um termo de ajustamento de gestão entre a Secopa e as empreiteiras para, enfim, colocar um ponto final nas obras, com muitas irregularidades apontadas pelo TCE e que nunca acabam. O termo trata ainda de como serão fiscalizadas as execuções do cronograma. O problema é que a Secopa acaba no dia 31 de dezembro deste ano. Esse e outros assuntos polêmicos estão na pauta hoje com Antônio Joaquim. Participam comigo nesta entrevista a jornalista Ana Carla Costa, da Folha do Estado e também da Rádio Mix FM, e o jornalista Tiago Terciotti, aqui da TV Rondon. Conselheiro, boa noite, obrigado pela presença. Como a gente viu aí no VT, a Secopa acaba dia 31 de dezembro deste ano, o governo também, e está em pauta esse termo de ajustamento de gestão, né, Ana Carla? Isso. Como é que vai ser feita essa fiscalização desse termo a partir do ano que vem, já que a Secopa não vai existir, obras da Copa vão estar aí e o governo também vai deixar de existir, esse governo pelo menos? Olha, a nossa iniciativa é exatamente para tirar todo esse ambiente de dúvidas, né, de insegurança, que é o segundo momento de insegurança. O primeiro foi lá atrás, como a matéria coloca, há 1 ano e meio atrás, quando na cidade todas as pessoas comentavam: não vai ter Copa, ou vai ter Copa, as obras não vão ficar prontas, o estádio não vai ficar pronto, não vai ter Copa. Aí nós resolvemos, o Tribunal de Contas, fazer um relatório extraordinário, diferente, não era uma auditoria, nunca foi aqueles relatórios, nunca foram auditorias, era um relatório extraordinário para identificar o cronograma físico e financeiro das obras, sem entrar no mérito se estava bem feito, ou se estava bem pago, ou se tinha irregularidade. E foi feito isso. Eu me lembro que o primeiro relatório, de 1 ano e meio atrás, quer dizer, um pouco mais de 1 ano e meio antes da Copa, demonstrava claramente que das 27 obras citadas, uma estava dentro do prazo, 26 atrasadas que variavam de 30 a 6 meses, de 1 mês a 6 meses. Acho que o governo, já disse ao governador várias vezes, perdeu muita energia para questionar o relatório naquele momento. Acho que eu sempre disse ao governador e ao governo que os relatórios tinham o objetivo de contribuir. Ninguém era contra a Copa, ao contrário, né? Muito menos o Tribunal de Contas. Mas era para subsidiar uma informação extra-governo, independente, para que se tomasse decisões. Dou um exemplo claro. Aquela empresa que fazia a trincheira do Santa Rosa, a Ester, ela foi cancelada o contrato muito mais pelo relatório do que por decisão do governo, se não tivesse o relatório. Há pressões políticas daqui e da lá, mas viu que não tinha como, teve que cancelar o contrato e fazer uma emergência. Um exemplo de medidas que poderiam ser tomadas. E qual foi? Chegou a um ponto que o relatório começou também a ser usado por adversários do governo, que aí fica ruim mesmo, é uma situação ruim. Aí eu comecei a ter uma certa apreensão em relação a isso e fizemos o último relatório projetando que o estádio não ficaria pronto em dezembro, como o governo falava. E não ficaria, como não ficou. E parei aí, porque para ficar pronto em dezembro, só se triplicasse o volume de serviços de obra. Ficou pronto em maio, se não me engano. Ficou pronto em maio. Ficou pronto em maio. Então, nós não queríamos criar essa demanda do ponto de vista da contradição, de ficar discutindo se está certo ou errado. Nós queríamos era contribuir, primeiro, para dar informação com credibilidade correta para a sociedade. E segundo, até subsidiar o governo a tomar decisões. Por exemplo, para 10 obras e vamos concentrar naquelas, né? Qual é o segundo momento de problemas? É este. Passada a Copa, sucesso absoluto, graças a Deus. Dentro do estádio foi sucesso, isso ninguém discute. Os problemas são essas obras paradas, mas mesmo, travadas, mas mesmo fora da cidade, você veja que só elogios Cuiabá recebeu, sim, né?
É um povo fenomenal. O depoimento que eu vi de pessoas dizendo que um chileno ou um colombiano chegava pedindo uma informação para chegar em um tal lugar, o sujeito entra aí que eu te deixo lá. E no mundo inteiro você não encontra aí. Então, eu acho que foi um sucesso. Os elogios são para o povo. Não para a cidade. Mas a cidade mudou. Não existe um mecanismo de punição para o Estado por não concluir dentro do prazo e, consequentemente, a gente viu que o Estado ficou praticamente sem tomar uma atitude com relação às empreiteiras. As empreiteiras, eu acho que no contrato deveria ter cláusulas de punição, de multas, de cancelamento do contrato, e não foi isso que aconteceu. Elas atrasaram as obras, o TCE cobrando, a população cobrando, o prazo sempre foi esticado. E o governo lá aguardando e sem exercer o poder que ele tem, até mesmo de suspender os contratos. E o que é pior, batendo o pé que ia ficar pronto. Né? E o secretário Maurício errou, inclusive o governador não vai ficar pronto. O secretário Maurício Guimarães da Secopa ia falar, não, vai ficar. Né? Quer dizer, ele mesmo ia contra o próprio governador. Quer dizer, mentindo para o povo. O secretário Maurício, inclusive, esteve aqui em outubro do ano passado, conselheiro. Até a Copa faltariam aí 8 meses. E ele jurou que o VLT inteiro ficaria pronto no dia 31 de março. Nem o governador estava afirmando isso mais. 31 de março, Américo. 31 de março ele disse que ficaria pronto. O secretário, infelizmente, não tem condição técnica nem humana para que fique pronto nesse prazo. Não, mas aí nós vamos executar o contrato. O contrato passou, por que não está executando o contrato desde o início? Só pegando o gancho aqui da Ana Carla. Eu tenho essa opinião como cidadão, que o governo errou nessa estratégia. Ele não tinha que anunciar que as obras ficariam prontas naquele momento, porque não dava, sabia que não dava. O VLT, por exemplo, o governador, até que enfim, assumiu uma postura, não vou terminar, quer dizer, porque realmente não há como terminar uma obra da magnitude do VLT em fazer 1 ano e meio. Nunca deveria ter falado que se entregaria o VLT. Que era uma obra da Copa. Porque se fizer com 3 anos, é excepcional uma obra dessa magnitude com 3 anos. Tem 1 ano e meio de obra, na verdade. Então, é uma realidade de que houve um erro estratégico da comunicação. Né? No caso dos atrasos anteriores, eu tenho dito com clareza o seguinte, para as pessoas entenderem uma coisa, que é fundamental entender. Tribunal de Contas não tem autoridade política, institucional, de escolher políticas públicas, de fazer gestão pública. Isto é de competência, de atribuição de quem tem mandato, quem recebe voto, quem tem a delegação da população para discutir e definir. Traduzindo, quem escolhe se vai fazer VLT, BRT, ou se vai fazer um estádio pequeno, grande, médio, é quem tem mandato. São os representantes do Poder Executivo, que formulam o orçamento, e os representantes do Poder Legislativo. Município, prefeito, vereador, Estado, governador, deputados estaduais, presidente e Congresso Nacional. Na sua opinião, a escolha do VLT foi um erro? Não, entre o BRT e o VLT? Não, eu não tenho que meter o bedelho como conselheiro. Isso é decisão de quem tem mandato. Então, como cidadão, eu acho que o VLT é uma coisa fantástica, que vai, para os próximos 50 anos, atender Cuiabá de forma absolutamente de excelência. Então, o tribunal não tem que meter o bedelho na gestão. Isso é de responsabilidade de quem tem mandato. Eu estou insistindo nisso para ficar bem claro o seguinte. Depois de escolhida a política e começa a ser executada, aí nós temos o dever de fiscalizar, de auditar, de punir se houver erros na legalidade das ações de governo. E depois julgar as contas no geral. Então, veja bem, os atrasos, eles são previstos nos contratos. Multas, quando há atrasos, acima daquilo que está previsto no contrato, o governo pode multar, o governo pode cancelar, como fez, por exemplo, com a Esther. Nós falamos no início. Depois de uma pressão aí do TCE. Exatamente. Então, veja bem, nós só podemos intervir na questão do cumprimento do prazo quando a coisa passa do limite, passa a ser uma obra inacabada, ou seja, está gastando recursos públicos e abandonando uma obra, ou seja, está causando desperdício de dinheiro. Aí o tribunal pode se meter, penalizar o gestor em razão disso. Eu vou lhe chutar a canela agora, como praxe nesse programa. Eu acho que deve ser chutado. Não é hora do Tribunal de Contas. Já trouxe aqui uma caneleira. Só colocou a caneleira aí. Não é hora do tribunal intervir, porque afinal de contas, Terciotti, a obra do VLT, sei que passou por Várzea Grande agora há pouco, está parada.
Está parada, hein? Né? Você vê meia dúzia de funcionários trabalhando. Eu andei ontem a extensão toda entre o entroncamento da Prainha com a 15 até o final da Avenida do CPA, eu não vi um funcionário da empreiteira trabalhando na obra. Inclusive, André, eu estive conversando com um assessor de mobilidade urbana que vai haver um novo bloqueio, uma nova interdição na Avenida da FEB para haver alargamento. Disse que o trabalho vai continuar e chegou a falar que o interessante seria ter aditivos até o final de 2015, mas se sabe com o final da Secopa isso fica impossibilitado. A gente também não sabe. Ele falou que um próximo governo, isso vai depender muito do próximo governo, até a continuidade da Secopa ou acoplar ela com a Secretaria de Infraestrutura. Isso está sendo negociado? Existe um planejamento? Nesse particular é que nós tomamos a decisão agora, no segundo ruído de comunicação. O primeiro era se ia ter Copa ou não ter Copa. Foi Canela, hein? Não, está muito discreto esse chute seu, pode aumentar. Vou chutar outra daqui a pouco. Aí, e agora o segundo ruído é o seguinte, a Copa foi ótima, foi uma maravilha, foi um sucesso, e agora não vão serem concluídas as obras, porque a Copa já acabou, então o governo... E os adversários do governo falam que o dinheiro também já acabou. Aí fica isso está na cidade inteira, em todos os lugares. Então, mas não é hora do TCE agir com mais firmeza, como o senhor falou aqui. Por isso é que nós tomamos... Só agiria se tivesse... Exatamente, por isso que nós tomamos a iniciativa de fazer uma coisa proativa. Ou seja, existe na legislação do tribunal essa atribuição de propor um TAG, termo de ajustamento de gestão, né, corrigindo algumas eventualidades, alguns eventuais erros e irregularidades. Fomos ao governo, e o TAG ele só pode ser realizado como um casamento, as duas partes concordando, senão não tem como. Então nós fomos ao governador e argumentamos, governador, nós estamos aqui para propor uma iniciativa que esclareça de forma definitiva essas questões que estão sendo colocadas na sociedade. O seu mandato, o seu governo termina em dezembro, então ao invés de fazermos uma denúncia de atraso, de imobilidade das obras, vamos trabalhar junto ao Tribunal de Contas, auditores do tribunal, a área técnica e a sua equipe, e vamos ajustar prazos, definir prazos de execução e de entrega, escrito, assinado, e isso em relação à executoriedade das obras, e vamos também tratar sobre a questão da qualidade em relação às garantias quinquenais de 5 anos. Só colocando um adendo à sua pergunta, o Américo, o jornalista, meu companheiro de labuta, assessor do senhor no Tribunal de Contas, está lembrando que o RDC não tem aditivo, não prevê aditivo. Isso no caso do VLT. Só que colocou aí, quer dizer, então... Mas eu por enquanto, estou falando no conjunto das obras. Então, o governador aceitou. Não dá para aditivar mais nada nessa questão. Achou que era uma medida conveniente para o governo, e aí começaram as reuniões. Isso foi a semana passada. Mas, conselheiro, as reuniões para quê? As reuniões para ficarem definidas essas datas, esses compromissos, porque o TAG, aí sim, é um documento formal legal. O não cumprimento do que tiver lá, se os gestores não cumprirem o que está no TAG, qual é a penalidade? A penalidade é multa altíssima, que vai no bolso do gestor, e também influencia no julgamento das contas. Pode ensejar um julgamento irregular, porque é considerado o não cumprimento do TAG como uma falta grave, que pode ensejar lá no julgamento problemas para o gestor. Então, o que nós fizemos? Aí avançou essa discussão. Já aconteceram 3 reuniões, tem uma próxima agora, segunda-feira, mas nesse inteirinho... tem uma data para assinatura do TAG? Eu espero que depois das reuniões concluídas, nesse ajustamento de definições de compromisso, no máximo até dia 16, dia 20 de agosto, a gente assinar esse TAG. E o próximo governador, como vai ser entregar o TAG para ele e como vai funcionar? Aí, por isso que nós ampliamos essa questão do TAG da seguinte forma. Fomos atrás dos 2 prefeitos, de Cuiabá e de Vargas Grande. Por quê? Porque, na verdade, essas obras, quando concluídas, elas serão parte do patrimônio dos municípios de Vargas Grande e Cuiabá. E fomos atrás também da agência metropolitana que foi criada, que já está... uma agência estadual, né? Agência do aglomerado, da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, porque também é um instrumento institucional, um órgão institucional, que tem a responsabilidade de coordenar as ações de mobilidade urbana entre Cuiabá e Vargas Grande, esgoto, saúde, enfim. Então, nós trouxemos o prefeito
os 2 prefeitos e a agência para dentro da discussão. Eles também assinarão o TAG, não como compromisso de execução, mas como compromisso futuro na hora de recepção dessas obras, como vai ter a manutenção dessas obras. Então, nós ampliamos a quantidade de instituições para assinar o TAG, exatamente para ele ter esse valor significativo na questão do cumprimento dessas obras. Agora, sobre o governo, o TAG não vai abarcar o VLT, não no aspecto de conclusão, porque o governo já disse que não vai concluí-lo, então não tem como colocar uma data. Mas depois nem a fiscalização do que foi executado do orçamento, dos recursos. A fiscalização normal está sendo feita, a fiscalização concomitante está sendo feita em relação. Mas existe alguma preocupação com relação a isso, conselheiro? Porque a gente ouve na rua, inclusive num período eleitoral, alguns adversários do governo dizendo que todo o recurso do VLT já foi esgotado e não tem mais dinheiro para concluir a obra. Querida, é verdade isso? Qual foi a medição já? Veja bem, o Tribunal de Contas tem que ter muito cuidado, né, principalmente numa campanha eleitoral. Sim. Não queiram usar o tribunal como instrumento político. Nem de lá, nem de cá. Nem governo, nem oposição. Tem que respeitar a instituição. Nós não militamos na política partidária eleitoral exatamente por isso, porque nós temos que ter isenção, autoridade técnica de discutir sem as emoções de disputa eleitoral. É claro que o VLT, os recursos que foram usados, nós sabemos. Por exemplo, na parte de carros, de trens, de vagões, 100% está executado. É 1/3 do contrato de 1 bilhão e é coisa de 500 milhões de reais, em torno. Então, eu não estou falando aqui números definidos. Sim. Quer dizer, e a outra parte de obras que tem menos da metade pronta. Mas eu volto a dizer, é uma obra magnífica do ponto de vista da grandiosidade e da funcionalidade que terá para o povo cuiabano e vazagrandense, Mato Grossense. Então é uma obra que no mínimo 3 anos. O erro foi de dizer que faria em 1 ano e meio. Mas a própria atitude de trazer vagões para cá, já deixar eles prontos, em vez de pegar esse valor, investir na própria mobilidade, deixar pronto primeiro tudo para depois trazer os vagões? Aí é gestão, né? É gestão, é a decisão do gestor. Por que fez antes? Ou por que atrasou as obras? É gestão. Mas trouxeram os vagões para gerar um fato. Exato. Inclusive há pessoas que criticam, daqui 1 ano e meio ou 2 anos, quando ficar pronto as obras físicas, os vagões terão que ser feito manutenção. Não vou dizer trocado. Tem que fazer funilaria e pintura, né? Porque é ferro, tem coisa enferrujar, porque a fibra vai rachar. Se não houver cuidado, se não houver um cuidado específico na manutenção desses vagões, pode ocorrer. A própria tecnologia avança, de repente a gente vai ter um VLT ultrapassado. Mas como o projeto contempla esses vagões, ele vai funcionar anos ainda. Mas quero que você avalie aí, inclusive em função desses relatórios, o VLT fica pronto quando? Tem uma previsão? Não dá porque quem tem que dar esta informação concreta vai ter que ser o próximo governador. Mas a gente Nem pode o dizer... atual governador vai ter condições de fazer. Eu costumo usar... Até porque ele vai tomar posse em janeiro, você vai saber o que está pronto até dezembro, e aí repactuar. E até outra coisa, se ele vai concluir ou não a obra do próximo governador. Não tem como não concluir. Eu costumo usar como parâmetro o VLT. Não tem porque seria um crime lesa pátria, você gastar 1 bilhão e parar a obra. Não tem como. Conselheiro, eu costumo usar como parâmetro o VLT de Jerusalém, Anacara, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Cuiabá, e foi feito um VLT lá, com toda a tecnologia israelense, com toda a seriedade do povo israelense. Levou 5 anos para ficar pronto. E é um VLT do mesmo tamanho, com 22 quilômetros. Uma obra grande. Quer dizer, como é que nós aqui em Cuiabá, com todos os problemas que nós temos, conseguiríamos fazer em 1 ano e meio? O erro foi... Se o israelense levou 5, quer dizer, nós vamos levar pelo menos 10. Não é verdade? Eu acho que o próprio governador Simão Barba já admitiu isso. O pessoal está em casa, o pessoal mais apaixonado fica com raiva de mim, mas é verdade. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu acho que tem que falar a verdade. Eu acho que antes de um prazo longo, muito longo, não fica pronto. Eu posso dar uma chutadinha na canela do conselheiro? Não, conselheiro. Pode chutar. O senhor falou da questão política aí, de não utilizar o TCE, mas a gente... Esse era chute meu, já tinha até anotado aqui. Mas você quer então... Não, pode chutar você. Deixa eu sair daqui, nesse período da divulgação dos relatórios, a gente ouviu de setores, inclusive do governo, que o senhor estaria usando os relatórios para se promover politicamente, até pensando numa futura candidatura que o senhor até ensaiou. Chegou a ser... O senhor
constantemente é convidado, assim, PMDB, né? Convidado, inclusive, para retornar à vida pública. O senhor já teve uma carreira bem sucedida. E aí, algumas pessoas do governo estavam usando isso e até contaminando a imprensa com esse tipo de informação. Como é que o senhor avalia essas críticas com relação ao TCE? A vida tem muitas incompreensões, né? Você tem que ter coragem de agir e não se preocupar com julgamentos. É claro que nunca houve uma intenção dessa. Esse relatório foi uma necessidade que o tribunal entendeu pela desinformação que vivia a cidade, como eu disse. Então, não foi uma decisão pessoal do conselheiro relator, Antônio Joaquim, foram de todos os conselheiros. Eu levei o assunto a todos e todos apoiaram a iniciativa. Então, não era um relatório meu, era um relatório do tribunal. Ficou muito personalizado pelo senhor que divulgava, Por que eu divulgava? Exatamente, por que personalizou? Porque eu divulgava porque soltasse isso, principalmente no início, as pessoas não levariam. As perguntas eram muitas, as indagações, as dúvidas. Então, eu optei em fazer uma coletiva, depois até não fazia mais, no final dos relatórios não fazia, divulgava só. E claro que enseja essas incompreensões. Veja bem, eu não vou dizer que eu nunca voltaria à vida político-eleitoral. Por que eu não poderia voltar? Eu não tenho nenhum impedimento. O único impedimento que eu tenho de ir para político-eleitoral, partidária, militância, legal, é ser conselheiro. Esse realmente tem que deixar de ser conselheiro para poder... Sim, então, e jamais eu vou prevaricar ou vou fazer o crime de qualquer natureza, de peculato ou outro, de usar o cargo de conselheiro para fazer político eleitoral. Eu jamais, seria uma coisa deprimente. Eu não tenho coragem e seria penalizado facilmente qualquer membro do Ministério Público abrir um processo contra mim. Agora, o fato de eu trabalhar no tribunal, e isso ofereceu oportunidades de visibilidade, não vai me impedir de trabalhar. Eu daqui a pouco vou presidir novamente o Tribunal de Contas. A partir de 2016, sucedo o atual presidente Valdir Tei. Isso está já definido no regimento interno, é uma eleição mais formal. É a segunda vez que o senhor assume a presidência, Seria a segunda. A minha eventual possibilidade de ser candidato, eu cheguei a discutir claramente e fui colocado na mídia com clareza. Eu estava de férias de licença do Tribunal de Contas, eu não tinha um processo sendo presidido por mim, eu estava afastado do tribunal, não definitivamente, mas legalmente, eu não estava em atividade. Discuti possibilidade de ser candidato a governador, sim, claramente, com pessoas, me reuni com várias lideranças de partido e concluí que não estava em condições políticas. Qual era o partido que o senhor gostaria de ter filiado para concorrer ao governo do Estado? Não, eu fui convidado por alguns partidos, o PTB me convidou, o PMDB me convidou, né? Mas eu fiz todas as avaliações e percebi que eu não tinha estabelecido as condições políticas para poder ser candidato. Então, no momento que eu decidi não ser, mandei uma carta para a mídia explicando as razões que eu não sei, e pronto, a partir daí eu não tenho mais possibilidade de discutir político eleitoral. Agora, lá na frente, na hora que eu sair do tribunal, eu sou um cidadão com toda a legitimidade. Então, existe ainda essa possibilidade do senhor lá na frente ser candidato? Quem sabe? Porque eu não tenho nada diferente das pessoas que estigmatizam a política. Eu tenho que reconhecer que uma grande parte dos políticos brasileiros tem problema sério, mas diferente dessa maior parte, eu fico muito honrado com minha biografia de político. Eu tenho a maior honra, o maior orgulho de ter sido 2 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, de ter sido secretário de Educação, não teve uma greve na minha gestão, eu municipalizei merenda para o estado todo, eleições de diretores de escola, e ter sido secretário de infraestrutura. Então, eu me sinto honrado. Deputado de esquerda, né, naquele período. E acho até que essa minha biografia é que me dá essa temperança de ter hoje essa harmonia de trabalhar com segurança, com tranquilidade e fazer o que é correto. Então, no Tribunal de Contas, jamais terá a possibilidade de eu fazer alguma coisa que fira os meus impedimentos de fazer política eleitoral. Agora, no dia que eu sair de lá, eu tenho o direito de pleitear uma candidatura a qualquer cargo. Agora, tem data para sair? Vamos ver. Sobre o Tribunal de Contas, eu queria voltar... Eu já tenho 14 anos no tribunal. É um cargo vitalício, né? Ele acha que ele vai cumprir agora, vai ser presidente e depois ele vai aposentar. Quem sabe? Porque, veja bem, uma das coisas que eu tenho isso como Bíblia na minha vida. Você não pode fazer alguma coisa meio termo. Tem até uma expressão mais
mais popular. Você não pode fazer meio tempo, você tem que ter... Meia boca, meia boca. Então você tem que estar com a energia. De falar meia boca. Tem que estar com a energia. Eu vou dizer para você o seguinte, depois que eu posso avaliar, porque depois que eu presidi o tribunal por 2 vezes, no final de 2017, no início de 2018, o meu retorno 2018, para o plenário eleição, o pode ser assim, eu já fui presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, andei o Brasil inteiro fazendo palestra. Fiz coisas como Geoobra, como presidente. Vou entrar nessa presidência futura com toda a energia. Pode ser que eu me disse, olha, 16 anos aqui, é preciso renovar. Pode ser que eu tome essa decisão. Não estou dizendo que tomei, mas pode ser. Agora, só para voltar a falar sobre o Tribunal de Contas, eu queria que o senhor explicasse como é a parceria ou a comunicação entre o Tribunal de Contas, o CREA e o Ministério Público, para que essas instituições juntas possam cobrar a serenidade, possam cobrar a evolução das obras. Existe uma parceria? Existe. Com o Ministério Público é formal, até convênio formal entre o Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas. Nós temos um convênio de troca de informações, de articulação institucional. Com o CREA também, nós temos uma relação muito boa com o CREA. Tudo que o CREA nos demandou foi atendido com muita presteza. A OAB é uma parceira sempre do Tribunal. Nós temos uma secretaria chamada Secretaria de Ação Institucional, de estar sempre o Tribunal trabalhando nessas articulações com os outros mecanismos do governo. A própria qualidade das obras, a gente sabe que depois do que aconteceu em Belo Horizonte, muita gente voltou os olhos para os viadutos, para as construções, isso também tem uma atenção especial. Dúvida. Veja que o Tribunal... A gente está vendo isso aqui em Cuiabá, né? O viaduto da Cefaz ali está de novo passando por reparos, problema na dilatação, independente de roubarem cabos ou não, mas está com problema na dilatação, o viaduto da UFMT também, enfim, são problemas estruturais complicados, né? O tribunal já tem alguns anos focado nesse compromisso de cobrar qualidade. Na gestão do conselheiro Walter Albano, o tribunal fez uma campanha institucional nas TVs, em toda a mídia, alertando os gestores dessa questão da garantia quinquenal, que é os 5 anos de garantia que os empreiteiros têm de dar a manutenção nas obras que são entregues ao Estado. Tanto que hoje o Estado sabe que se pagar, se gastar algum recurso numa obra que foi entregue, que ainda está no prazo de 5 anos, o gestor vai devolver o dinheiro. Ele está impedido, a não ser que a empresa quebrou, mas ele tem que entrar na justiça, né? Para que a empresa fale. A empresa não existe mais, acabou, aí claro, você tem que arrumar o serviço para a sociedade. Os caras dão um jeitinho, né? Não, mas ultimamente não. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para você. Os empreiteiros que se cuidem, eles não estão entendendo ainda o novo momento que vive o país. Nós temos uma nova lei, a Lei Anticorrupção, que prevê desde janeiro, que ela foi sancionada, não me lembro o nome, a lei chama Lei Anticorrupção, que prevê de forma inédita, nunca houve no Brasil, que de forma administrativa você penaliza as empresas. Tanto com recursos até 20%, sem ir para a justiça, por decisão administrativa do gestor, de pena de até 20% do valor do contrato, e o seu impedimento de participar de licitações pelo resto da vida. Essas empreiteiras da Copa aí já pode ser penalizada, enquadrada nessa lei? Pode ser penalizada nas leis anteriores, porque tem também nas leis, só que de forma mais branda. Sim. Não prevê essa penalidade administrativa. Você tem que... O Américo está me lembrando agora o caso da Avenida das Torres, que o prefeito Mauro Mendes cobrou o conserto ali. Porque só responder a pergunta da Carla, é o seguinte, quem assinou o contrato antes da vigência da lei, aí no mundo jurídico, legal, não retroage, né? Mas as leis anteriores previam a penalidade de quem... No caso da Avenida das Torres, qual é o mecanismo para se usar para se garantir que se dê a garantia? É justiça. Se não houver o acordo... Vai ter uma briga pela frente. Com certeza, porque primeiro você tem que notificar exigindo, né, a garantia, exigindo o conserto. Se o cara não fizer, você tem que... Eu preciso fazer um intervalo, mas eu quero lhe chutar outra canela antes disso. Por que o Tribunal de Contas demorou tanto para tomar uma atitude enérgica em relação a essas obras da Copa? Para responder agora? Pode responder agora. Não, veja bem, nós achamos que os relatórios teve esse momento de tomar atitude, por exemplo, de informar. Porque é difícil você veja bem, explicar. Você vai deixa eu te responder. Ajustar uma gestão que está acabando. Não, mas veja bem, você tem que entender um processo legal.
O tribunal, ele fiscaliza e depois julga, mas ele só julga as contas quando elas são encerradas. Então, as contas da Secopa foram julgadas em relação a 2013 agora, em julho de 2014. Como não estão concluídas as obras, não julgou definitivamente as obras da Secopa. No ano que vem, quando todas as obras estiverem concluídas e o exercício estiver superado... As obras que tiverem, quando todas estiverem concluídas, você penaliza no julgamento, não é na auditoria. Pode suspender pagamentos. Pode. É uma das chamadas medidas cautelares. Vocês não se lembram, eu suspendi umas 8 editais da Secopa. Né? Então, mas essa medida cautelar que a gente usa quando é necessária, ela é mais violenta, ela impede o processo de caminhar para um lado ou para o outro. O TAG tem essa vantagem de tentar encontrar soluções. Você fala, o governo está acabando, é exatamente por isso. O governador me disse, pessoalmente, que ele conclui todas as obras, menos o VLT. Então, vamos escrever isso para que a população tenha a tranquilidade de saber que tem um órgão oficial, que tem o dever de fiscalizar, que tem um documento assinado pelo governo, dizendo que as obras serão entregues tais datas. Se o governo não atender, mesmo acabando o mandato, o gestor será penalizado. O TCE pode punir essas empreiteiras por não estar cumprindo esses contratos? Tem algum mecanismo de... Não, o TCE pode exigir que o governo puna, se houver a comprovação da irregularidade. Né? Não. E sobre as obras da Copa, a gente pode dizer que, partindo para um outro governo, que essas obras não são de responsabilidade da Secopa ou não só de um governador, mas que elas passem a ser responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso. Da instituição governo, ele quer dizer. O senhor responde daqui a pouquinho, então, depois do intervalo. Não sai daí, daqui a pouco voltamos com o conselheiro Antônio Joaquim respondendo a essa pergunta do TCE. Até já.